A gente vai passar agora um pouco falando relacionado agora aos tradutores, ou seja, Quadros e Souza utilizam o termo como tradutor-ator. Por quê? Porque todo o material do curso ele foi traduzido para a língua de sinais. Então precisou haver uma criação de uma equipe de tradutores, equipe essa que era liderada pela professora Janine Soares de Oliveira, o sinal dela inclusive é assim, Janine. A professora Janine foi responsável por essa equipe de tradutores, em que esses tradutores eles pegavam o material dos professores, né, das disciplinas, cada polo tinha o seu tutor, e essa tradução era realizada por essa equipe de tradução, por esses tradutores. E eu vou colocar, observem aqui na tela, como que é disponibilizada essa ferramenta. Observe aí que essa ferramenta ela é disponibilizada também com a questão do hipertexto, ou seja, a hiperface, que seria a nossa interação com a tela, a nossa interação com o ambiente virtual de aprendizagem, ele era muito significativo, ou ele foi significativo, ele é significativo, porque vocês também estão utilizando a mesma ferramenta nessa nossa disciplina, para que vocês vivenciem a questão do ambiente virtual de aprendizagem, para vocês entenderem a questão da educação à distância, levando em consideração que a educação à distância, pensando na educação presencial, ela tem os seus prós e tem os seus contras. Ela tem questões positivas e tem questões negativas. Questões positivas da educação à distância, por exemplo, se a UFSC não tivesse adotado a modalidade à distância, muitas pessoas no Brasil não teriam a formação de licenciados em letras libras ou bacharéis em letras libras, porque essa formação seria concentrada na UFSC. Então, uma coisa positiva da educação à distância é que a UFSC, o que ela fez? Ela descentralizou o curso, ou seja, fazendo com que outros estados, outros polos pudessem ter uma turma, formar os seus professores, formar os seus bacharéis e dali dar continuidade na formação posterior de novos profissionais. Então, isso é uma coisa positiva. Uma outra coisa positiva, essa nossa aula de hoje, ela é gravada. Vocês podem consultar, vocês podem rever, vocês vão poder estudar quantas vezes vocês quiserem. Ah, eu não entendi, você pode voltar à aula. Numa aula, por exemplo, presencial, obviamente a gente tem um professor próximo da gente, tem um professor presencialmente. Quando a gente, claro, que não entende a matéria, não compreende, a gente precisa perguntar a esse professor, precisa tirar nossas dúvidas para que a gente compreenda e execute os comandos, ou seja, as tarefas que esse professor nos dá. Mas aquela aula que acabou, acabou. Se você faltou, você não vai ter aquela aula de volta, porque aquela aula já foi. Você pode, por exemplo, consultar o professor mais tarde, consultar os seus colegas, fazer aquela atividade. Mas aquela aula, da forma que foi dada, ela foi única. E essa é a diferença da educação à distância. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de termos as aulas gravadas e consultar elas mais tarde. Ok? Nós vamos passar por uma parte bem prática, a gente finaliza. Então, foi um apanhado geral, né? Obviamente, no artigo de Souza e Quadros, ele já fala de muitas coisas. Eles falam também na questão da modalidade, ou seja, efeito de modalidade na língua de sinais. A gente vai estar trabalhando em outros momentos o que é esse efeito de modalidade. Nós temos efeito de modalidade numa questão linguística e temos efeito de modalidade numa questão tradutória. Tá, ok? Nesse momento a gente vai pensar somente na atividade prática que nós vamos fazer. Tá? O que vocês irão realizar? Observem esse texto aqui, né? Vocês estão vendo esse trecho de texto. Vocês irão pegar esse texto em língua portuguesa e vocês vão traduzir ele para a língua de sinais. Professor, eu posso usar o aplicativo do Bradesco, o Hugo? Pode, use. Tá ok? Você pode usar sim. Desde que você depois me diga qual que foi a sua ferramenta de trabalho para essa atividade. Você usou o aplicativo, o app, para traduzir? Ou você traduziu sozinho, você está querendo aprender língua de sinais, você quer se tornar um tradutor, então você vai lá sozinho. Vocês já viram como é que eu faço tradução em sala de aula? Então traduzam de acordo com os modelos que eu estou passando para vocês. Sempre se utilizando do querer, do amar, do poder, do ir, ok? Sempre vocês conjugando o verbo no infinitivo. Uma outra questão, quando vocês forem fazer a versão em língua de sinais dessa glosa, vocês o façam com caixa alta.
e vocês vão entregar isso para mim em sala de aula, viu? Vocês não vão fazer no computador, vocês vão fazer na mão, vai ser no punho, porque vocês vão me entregar isso em sala de aula, tá ok? E o que você vai fazer? Então vocês vão traduzir esse trecho de texto, você vai construir essa glosa, você vai precisar então estudar, ler. É curto, porque é um treino, né? É uma disciplina prática, mas que a gente precisa ir, o quê? Com calma, aos poucos, para que a gente possa começar a pensar em textos maiores. Então, no momento, é um texto curto, vocês irão traduzir, vão fazer a glosa, vocês irão treinar essa glosa, vocês vão apresentar em sala de aula. Tá ok? Então, na nossa próxima aula, o que vocês irão entregar? Me entregar a tradução em glosa e vocês vão apresentar isso em sala de aula, todo mundo. Tá ok? Tentem não consultar os colegas, é uma atividade individual. Tá ok? Se lembrem que às 6 horas eu vou estar online, vou estar no chat da nossa unidade, para nós fazermos a nossa chamada. Tá ok? A gente vai conversando, a gente vai interagindo em relação a algumas questões que podem dificultar a nossa aula em relação à questão do computador, a questão da internet. Eu vou ser bem flexível em relação a isso, apesar de que para essa disciplina se faz exigência do uso do computador e da internet. Tá ok? É pré-requisito ter, é pré-requisito você usar, porque nós iremos fazer testes na nossa aula hoje, por exemplo. Muitos de vocês estão em casa, né? Vocês estão em casa, estão aí, estão assistindo essa videoaula, ok? E vão realizar atividade. Vocês não têm necessidade de vir para a instituição, tá ok? Então, assista a videoaula, faz atividade, dê uma olhada no texto, dá uma leitura no texto, me pergunte alguma coisa do texto em sala de aula na próxima aula, tá ok? Nós vamos retomar o texto. Nesse momento aqui, eu fiz somente um apanhado geral do que foi a construção do Letras de Libras, os polos, a formação. Falei um pouco da questão dos tradutores-atores, né, que eles faziam essa tradução dos materiais. Observem que no próprio artigo tem um exemplo de tradução que foi mostrado pelos autores, que vocês podem estar olhando como que foi usado as estratégias de tradução deles, tá ok? Vocês podem ver no texto. E especificamente esse exemplo, esse modelo de tradução, ele foi feito por glosas, como nós já mostramos, e ele está na página 189. Nós temos ali um texto em português e o texto traduzido. Tá ok? Foi inclusive um texto que nós usamos até em sala de aula, nós fizemos até uma atividade dele em sala de aula. Tá ok? Não se preocupe ainda com aquela nossa atividade de apresentação em língua de sinais, porque a gente vai refazer ela. Tá? Eu vou levar a câmera para a sala, eu vou avisar vocês e a gente compreender essa questão ato tradutório, a gente entender essa taxonomia, né? Ou seja, essa ida, ou seja, essa minha entrada em campos de atuação. Eu preciso compreender isso. Eu posso ser da linguística, posso ser da letras, posso ser da literatura, da tradução, da interpretação. Então eu vou para áreas específicas. Traduzir texto, por exemplo, da matemática, do direito, da economia, das ciências, da medicina. Então eu preciso ter essa noção pragmática, ou seja, de textos especializados. E a gente vai tentar trabalhar isso na nossa disciplina. Tá ok? Leiam o texto, assistam essa nossa videoaula, façam a atividade proposta de tradução. Não se esqueçam, vocês irão me entregar a tradução e vocês irão apresentar na sala de aula. Tá ok? Agradeço a todos vocês, espero que vocês possam compreender o objetivo dessa nossa aula ter sido dessa forma, nesse formato. Tá ok? Em EAD, vocês poderem fazer em casa, poderem usar o computador, a internet, assistir essa videoaula e fazer a atividade logo em seguida. Tá ok? Estarei online, vocês podem perguntar qualquer coisa. Se quiserem dar uma chamada no WhatsApp, quiserem mandar alguma coisa no WhatsApp, se não tiver pegando a internet para fazer atividade, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp também, tá? Somente no horário da aula, então de 6 às 10 da noite. Eu vou estar disponível ali no chat, no AVA e no WhatsApp para me estar assessorando vocês na conclusão da atividade. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, nós finalizamos aqui e um bom final de semana a todos. Até mais!